Acende a luz, por favor. Nós temos que saber de que espírito nós somos. Aí está o fundamental. Quem colocou isto foi Jesus Cristo. Ele disse para os discípulos: vós não sabeis de que espírito sois. Porque ele via a dispersão na mente dos discípulos. Jesus disse para eles: vós cuidais mais das coisas do mundo. Aí está a dispersão. O pensamento dos discípulos estava mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Então a pergunta básica hoje é de que espírito vocês são, de que espírito vocês são, e não de que igreja você é. O ponto fundamental é de que espírito você é, e não de que igreja você é. Hoje o povo tem medo de igreja. O povo tem medo de igreja. Porque a igreja faz a cabeça. E ninguém quer ter lavagem mental. Ninguém quer ter lavagem mental. Então o fundamental hoje não é igreja. Isso é que você tem que definir. De que espírito vós sois? Jesus estava pondo as coisas no eixo. Hoje estamos numa época dominada pelo espírito igrejeiro institucionalista. E quem é consciente está fugindo desse espírito igrejeiro, desse espírito institucionalista. O importante não é de que igreja você é. De que igreja você é. Isso não é importante. O importante, Jesus disse, é de que espírito você é. E o povo consciente tem medo de igreja. Porque dentro da igreja, da quatro paredes, quem manda ali é o teólogo. E o teólogo, o povo tem percebido, tem sido a destruição das igrejas e a destruição de quem entra nos seus caixotes. Porque eles vão fazer a coisa conforme as ideias que eles aprenderam nas escolas de teologia. Ideias de homens. Então o importante não é a igreja, que igreja você pertence. O importante é saber de que espírito você é. É isso que Jesus disse para os discípulos. Não interessa a igreja que você pertence. Isso é menos importante. Igreja é a instituição humana, é feita por teólogos, é feita por homens. Mas o importante, diz Cristo, de que você saber identificar de que espírito você é. Isso é que é importante. Quando encontro com muitas pessoas, eles perguntam de que igreja você é. É a primeira pergunta para identificar. De que igreja você é? Eu digo, eu não sou de igreja nenhuma. Eles se assustam. Como? Você tem que pertencer a uma comunidade? É? Eu pertenço a uma comunidade, sim. A comunidade de Cristo. Aquela comunidade que lê a Escritura Sagrada, que se deixa guiar pelo Espírito Santo.
Mas aí é bom saber, conhecer um pouco do Espírito Santo. Você sabe quem é o Espírito Santo? Ele é o principal. Quando eu fazia teologia, a ideia naquela época era que o cristianismo é cristocêntrico. E eu fui criado nessa linha. Agora, na velhice, quando eu abandonei tudo que é religião, eu descobri que o principal é o Espírito Santo. Por isso que Jesus passa essa lição para os discípulos, de que espírito vocês são. Vocês não estão sabendo de que espírito vocês são. Jesus queria enfatizar a importância do Espírito Santo. Porque eu quero dizer, que fique bem na sua mente, gravada na sua mente e na sua memória, que é o Espírito Santo quem traz Jesus Cristo para você. Olha aí a importância do Espírito Santo. Qual é a sua religião? Alguém está perguntando. Eu não tenho religião. Eu não tenho religião. Eu estou falando justamente isso. Não é? A gente tem que saber de que espírito que a gente é. É mais importante do que ter religião. Eu não. Mas eu leio as Escrituras Sagradas. Hoje mesmo eu estava buscando o Espírito Santo. Porque a gente dispersa do Espírito Santo. Você sabe que é o Espírito Santo quem traz Jesus Cristo para você? Sem o Espírito Santo você não tem Jesus. Jesus mesmo diz, a gente lê a Bíblia, mas a gente nunca percebe o que Jesus diz. Jesus disse, se o Pai não trouxer você a mim, de forma alguma você virá a mim. Se o Pai não trouxer você a mim, você de forma alguma virá a mim. Então é por isso que está cheio de religioso. Estão cheios de religião. Não estão cheios de Cristo. Por isso que eu quero enfatizar a palavra de Jesus Cristo. O que ele disse para os discípulos? De que espírito vocês são? Vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Cristo queria quebrar o espírito igrejeiro. O espírito igrejeiro, você vai aprender doutrina de homens. Eles vão fazer tua cabeça. Você vai ficar acorrentado a doutrinas de homens. E não vai gozar ao gozo da presença do Espírito Santo na tua vida, aquele que traz Jesus Cristo real, vital para você. De que igreja você é? Pouco me importa. Importante é que é essa pergunta. Responda, de que espírito você é? Pois Jesus era conduzido pelo Espírito. O quê? Jesus era conduzido pelo Espírito. Ainda você não percebeu. Jesus era conduzido pelo Espírito. E até quando ele saiu da terra, ele foi levado pelo Espírito. Quem elevou Jesus foi o Espírito, elevou ele para o céu. O cristão verdadeiro é o cristão dirigido pelo Espírito. O cristão verdadeiro é o cristão dirigido pelo Espírito. Não é o cristão dirigido por igrejas. O cristão igrejeiro, cheio de doutrinas, dogmas na cabeça. A letra mata. Está escrito na Escritura, a letra mata. Pois a letra está sujeita às interpretações dos homens. E aí está a causa do igrejismo. É a maneira como eles leem as Escrituras Sagradas. E aí formam igrejas. Mas o povo de Deus, o importante para o povo de Deus, é ele responder essa pergunta de Jesus Cristo. De que espírito você é? De que espírito você é? Isso que é importante, e não de que igreja você é. Você tem que resolver esse problema com você. Igreja não vale nada. Igreja é quatro paredes.
não habitarei em quatro paredes. Deus disse isso. Não habitarei em quatro paredes. O templo ruiu. O templo ruiu no ano 70. Caiu. Você não vai mais me adorar aqui ou ali. Em que lugar vamos adorar a Deus, Senhor? A época chegará em que você não vai mais me adorar em templos, nem aqui nem ali. A época dos verdadeiros adoradores, dos verdadeiros cristãos, aqueles que identificam os verdadeiros cristãos, aqueles que me adoram em espírito e verdade, não os igrejeiros. Igrejeiro não é garantia de que você está adorando a Deus em espírito e verdade. Está nas escrituras, mas a pessoa está acorrentada a um espírito igrejeiro. Aí estão fazendo a cabeça dela, fazendo uma lavagem mental nela, e ela fica igrejeira e se aparta do verdadeiro Espírito, do Espírito Santo. Identifica o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Aí você vai aprender a adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí você será considerado aos olhos de Deus, aos olhos de Cristo, como verdadeiro adorador. O cristão verdadeiro, aquele que adora em espírito e verdade. Ele não precisa ir até Jerusalém para encontrar com Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com Deus. Mas ele vai encontrar ali no seu quarto. Que nem eu estou aqui no meu quarto. Não estou em nenhuma igreja, não. Os verdadeiros adoradores. Você vai ter um encontro com o Espírito Santo. Quando você identificar de que espírito você é. Por isso temos que ser focados. Mas para isso temos que ler as Escrituras Sagradas. A fé vem por ouvir a Escritura Sagrada. Eu vi homens que preguem de Deus e não de doutrinas. Pois a fé também vem pelo ouvir. Temos que marcar esses passos. E quanto mais de Deus a gente ter, mais do Espírito de Deus a gente vai se encher. Você se enche do Espírito Santo à medida que você dedica seu tempo lendo a palavra de Deus ou ouvindo da palavra de Deus. Mas você tem que definir uma coisa. Palavra de Deus é uma coisa, doutrina de homens é outra coisa. Porque os caras querem puxar você para a igreja dele. Eles precisam de dízimo, de oferta, eles têm que ficar milionários. Eles têm que ter avião a jato. E vão ter avião a jato com o teu dízimo, com a tua oferta. Mas hoje nós temos que aprender, o fundamental vamos ficar com isso, de que espírito você é. Foi isso que Jesus disse para os seus apóstolos. Vocês não sabem identificar de que espírito são. A minha comida, a minha bebida, vocês ficam sabendo, é fazer a vontade do meu Pai. Jesus sabia de que espírito era. Pois o Pai de Jesus Cristo aqui na terra é o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que cobriu Maria. Em 9 meses, Maria gestou Jesus Cristo dentro dela e colocou Jesus no mundo. Jesus sabe de que espírito ele é. Ele é do Espírito Santo. E ele era conduzido, levado pelo Espírito de Deus. Uma boa nova, né? Então você tem que identificar como seu fundamento de que espírito você é. E não de que igreja você é. Aí você vai ser o verdadeiro adorador. Aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Bom, demos um recado, né? Um bonito recado. A identificação do verdadeiro cristão. Não é o igrejeiro, não é o denominacionalista, não é o tradicionalista, não é aquele que está fincado numa instituição religiosa. Não é a instituição que vai nos definir como verdadeiros cristãos, mas sim a identificação de que espírito você é. Identifique de que espírito você é. Que o Espírito de Cristo seja o teu espírito. Amém. Agora, Senhor, nós vamos ao teu poder. Poder que tu nos deste. Nos dás poder para pisar toda a força do inimigo, serpentes e escorpiões, para curar enfermos e expulsar demônios. Vamos crer nesta palavra. E agora, vamos segurar esta palavra
que o milagre virá em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte. Vocês saiam das nossas vidas agora. Todo espírito de enfermidade, espírito de morte sai de nossas vidas. E no poderoso nome de Jesus Cristo. Agora nós quebramos todo tipo de enfermidade nos aparelhos respiratório, urinário, digestivo, circulatório. Saiam também nossos aparelhos visuais, bucais, nossos ouvidos, nossos pés, mãos, nossas pernas e braços. Todo tipo de enfermidade, espírito de morte, sai dos nossos corpos, em nome de Jesus Cristo. Sai também todo espírito nervoso, ira, raiva, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia, sai de nossas vidas, nossas mentes, em nome de Jesus Cristo. Sai de nossas vidas todo espírito de pobreza, miséria, desgraça, sai de nossas vidas, sai de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus.